Rapaziada, sejam bem-vindos aí ao canal do Creuso. A ideia desse vídeo aí, pediram aí para fazer uma revisãozinha sobre racionais. Então tá aí, em homenagem ao oitavo ano, beleza? Seguinte, então, bom, primeira coisa a gente entender aí de onde é que surgiu o conjunto dos racionais. Eu acho que vale a pena a gente fazer essa revisão, né? Então lembrando que o primeiro conjunto numérico que a gente estudou é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos naturais é aquele conjunto que ele satisfaz somente duas operações, por incrível que pareça. Só satisfaz a multiplicação e a adição. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que se você pegar dois naturais e somar o resultado da natural, se você pega dois números naturais, você multiplica o resultado, ele é natural. Porém, na subtração nem sempre vai funcionar, né? Por exemplo, se você pega 5, você tira 7 e o seu resultado é menos 2. E esse número ele não é natural. Então houve a necessidade de a gente ampliar o conjunto, vamos. De tal forma que agora a gente tem o conjunto dos números inteiros. O símbolo é o Z. E agora dentro do conjunto dos inteiros eu consigo então satisfazer essa operação com a operação de subtração. Então os inteiros eles vão satisfazer a adição, a subtração e a multiplicação. A ideia é a mesma. Sempre que eu pegar dois inteiros, eu somar o meu resultado é inteiro. Se eu pego dois inteiros, subtraio inteiro. E se eu pego dois inteiros e multiplico, também dá inteiro. Porém, todavia, entretanto, quando a gente vai dividir, se você tem lá 5 e você divide para 2, esse resultado ele não é inteiro. Então, para a divisão, não são todos os casos que a gente vai conseguir uma divisão exata, ok? Logo, então, não vai satisfazer os inteiros. Então, a ideia, novamente, foi criar um conjunto, pensar em um conjunto onde eu conseguisse representar, agora esse número que tem esse formato aqui. Então, foi ampliado ainda mais esse conjunto, conhecido como conjunto dos racionais. E agora sim, dentro dos racionais eu consigo as minhas 4 operações. Interessante salientar sobre o conjunto dos racionais, o símbolo é um Q, esse Q doidão aqui, tá? Esse símbolo ele vem lá da divisão, tá? Do resultado da divisão. Lembra que o resultado da divisão se chama quociente? Quociente se escreve com Q, né? Quociente. Beleza? Quociente, né? Por isso que ele usa esse símbolo Q. E agora sim, eu consigo, então, satisfazer todas as 4 operações. Interessante salientar que o número racional ele pode ser representado de duas formas, né? Na forma de fração, por exemplo, sei lá, brother. Se eu tenho aqui vai lá, 1/2. Ele está representado na forma de fração, mas ele também pode ser representado na forma decimal, ok? E daí na forma decimal ele vai ser escrito dessa forma, 0,5, ou seja, esse número é o mesmo. Então ele pode aparecer na forma de fração ou na forma decimal, beleza? Feito essa introdução, esse remember, vamos lá, deixa eu apagar esse negócio aqui, vamos lá para a revisão. Bom, eu preparei algumas frações aqui, alguns números decimais para a gente ir aplicando direto ao algoritmo, tá? Não vou ficar muito na lenga-lenga aqui, se você precisar entender um pouco mais, acho que depois eu vou gravar umas aulas mais detalhadas, mas isso é para o 7º ano, ok? Aí tem que dar uma olhadinha lá na playlist do 7º ano. Mas, basicamente, passar de uma fração para um número decimal, o que a gente faz? A gente vai dividir. Nós dividimos, tá? Então a gente vai dividir. Dividir quem? Ora, a minha divisão, ela é representada por uma fração, né? Até lembra no símbolo da fração, da divisão, não é assim? Vocês acham parecido com isso aqui? Eu tenho um número em cima, um traço e um número embaixo? É, brother, daí que veio.
Ok. Então vamos lá. 7 oitavos, para eu passar para decimal é só pegar o 7 e dividir para 8. Opa, valeu? O 8, ele é maior que o 7, então eu vou pegar o décimo do 8, que é 0, acrescento um 0 aqui, ok? Agora eu vou ver quantas vezes o 8 cabe dentro do 70, que vai ser 8 vezes, né? Que dá 64. Sobra 6. Como eu estou trabalhando com décimo, tem que colocar um 0 aqui, tá? Então agora eu vou ver quantas vezes o 8 cabe dentro de 60. 7 vezes, né, galerinha? 7 vezes 8, 56. Sobrou 4. Como eu estou trabalhando com decimal, acrescento um 0. Então eu tenho aqui o 5, que vai dar exatamente 40. Ok? Fechou. Então, para passar de fração para decimal, simplesmente é só dividir o de cima pelo número de baixo. Numerador dividido pelo denominador. Tem um outro exemplo, 1 sobre 2. Pega o 1, divide para 2. O 2 é maior que 1, coloca o 0, acrescenta um 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? 5 vezes, né? E fechou, olha só. Então, 0,5. Ok? Então é assim que a gente passa de fração para decimal. Vou até deixar aqui. Agora, a gente vai passar decimal para fração. Qual que é a ideia? Bom, eu tenho basicamente duas formas, mas se a gente aprender a ler esse número em decimal, né? Lembrando que depois da vírgula para cá, esse 7 está representando a ordem aqui dos décimos e o 5 dos centésimos. Então, esse número seria 75 centésimo, se a gente ler esse número. Ora, 75 centésimos é 75 sobre 100. É ou não é? Simplificando esse número, ou seja, dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? Vamos começar pelo 5, né? Porque tanto o 75 quanto o 100 são divisíveis por 5. Ok? A gente vai ter o quê? 15. Tranquilo? Sobre 20. Se eu dividir por 5 novamente, não sei se vocês estão enxergando aí, esse amarelo está um pouco... Ó, se eu dividir por 5 novamente, eu vou ter 3 quartos. 3 quartos é exatamente 0,75, tá? Uma outra forma é a gente escrever o número sem a vírgula e contar as casas decimais. Se ele tiver duas casas, coloca 2 zeros. Se ele tiver uma casa, coloca um 0, né? E embaixo sempre uma potência de 10. Então vamos fazer aqui no exemplo de baixo. 1,2. Vou escrever sem a vírgula, é 12. Quantas casas decimais tem? Uma. Então é 10. Se tivesse duas era 100. Se tivesse 3 era 1000. Desculpa. E assim por diante. Aqui é ao vivo o negócio. Beleza? Posso simplificar. Tanto 12 quanto 10 são divisíveis por 2, né? São números pares. 12 dividido por 2 dá 6. E 10 dividido por 2 dá 5. Então, 1,2 em decimal, em fração 6,5. Acho que já deu de revisar essa partezinha. Vamos dar continuidades. Bom, próxima ideia é a gente revisar um pouquinho de adição e subtração dentro dos racionais. Então, coloquei alguns exemplos com fração e com decimal, para a gente ver como é que a gente resolve esse negócio, para relembrar. Bom, primeira coisa, adição de fração com denominadores diferentes, a gente precisa encontrar o MMC do 3 e do 4, beleza? Então, o menor múltiplo comum do 3 e do 4, que, claro, é o 12, ok? Depois, o que a gente faz? Esqueminha, divide e multiplica, ok? 12 dividido por 3 é 4, 4 vezes 2 é 8, mas vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, vou dividir e depois multiplicar. É o mesmo processo, tá? Na adição quanto na subtração. Como a gente já tirou o MMC, agora é só dividir, multiplicar e abraço pro gaiteiro. 12 dividido por 4 é 3, 3 vezes 1 é 3. Tranquilo? 8 mais 3, temos 11 sobre 12. Valeu? Tá resolvido essa.
A próxima, mesma coisa. Vamos encontrar o MMC do 5 e do 3, que é o 15. Lembrando que se você não souber o MMC e você usar o produto, também funciona, tá? Porém, às vezes, você vai precisar simplificar um pouco aqui no final, tá? Nesse caso, o próprio produto é o MMC, porque esses dois números, eles são números que a gente chama de relativamente primos, tá? Ou primos entre si. Valeu, rapaziada? Então vou fazer a mesma coisa, não vou fazer essas setinhas para não poluir aqui a explicação, tá? Então vou pegar o 15, vou dividir pelo 5, multiplicar pelo 4. 15 dividido pelo 5, 3. 3 vezes 4 é 12, colocou aqui, conservou o sinal. Se aqui é menos, fica menos, se aqui é mais, fica mais, ok? 15, vou dividir e multiplicar de novo. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2 é 10. Tenho 12 menos 10, então eu tenho 2, 15 avos. Tranquilo? Então, 4 quintos menos 2 terços vai dar 2, 15 avos. Beleza? Agora, com um decimal, a regra é bem simples. A gente só tem que manter vírgula sobre vírgula, tá? Então, vou fazer aqui do lado, ó, tenho 12,57 e vou subtrair 3,4. Vírgula sobre vírgula. Aqui posso completar com 0 e efetuar a minha subtração. 7 menos 0 é 7. 5 menos 4 é 1. Vírgula sobre vírgula permanece. Aqui eu posso fazer 12 menos 3 direto, tá? Que vai dar 9. Então, 9,17. Tá aí. A adição, mesma coisa, vírgula sobre vírgula. Vou fazer aqui embaixo, tá? Então, eu tenho 0, vírgula 575, então esse número tem 3 casas decimais, né? Mas 2,17. Vou completar com 0, efetuar a adição. Então eu tenho 5, 7 mais 7 é 14, vai 1. 1 mais 5, 6 mais 1, 7. E 0 mais 2 é 2. Pronto, resolvemos o problema. 0,575 mais 2,17 dá 2,745. Prosseguimos com o nosso resumeito, Tabajara. Bom, agora nós temos uma multiplicação e uma divisão, ok? Bora lá então. Bom, multiplicação com fração, o que a gente faz? A gente multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 2 vezes 7, 14. 3 vezes 6 é 18. Verificamos se é possível a simplificação. Vou simplificar em cima e embaixo por 2. Ok? 14 dividido por 2 é 7. 18 dividido por 2 é 9. Está aqui o nosso resultado. Esse 9 ficou borocochô. Vamos fazer um... Então, 9. Uma outra forma é a gente utilizar a regra do cancelamento, sempre na multiplicação. Regra do cancelamento, brother, só na multiplicação, ok? Bom, a regra do cancelamento consiste em você simplificar, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa fração, só que eu vou sempre escolher um numerador com um denominador, no caso, o 2 e o 6. O 2 é par, o 6 também eu posso dividir por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu corto e coloco 1. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu corto e coloco 3. De tal forma que, na própria multiplicação, eu vou ter 1 vezes 7, que vai dar 7. E 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, a regra do cancelamento, na verdade, é uma antecipação de simplificação. Próximo item, agora tem uma divisão. A divisão, você tem que ficar esperto. Como é que a gente divide frações? Frasinha clássica. Desde o 5º ano a gente está escutando isso, né? Mantemos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Sei que tem gente aí que fica explicando, multiplica cruzado e tal. É coisa para vocês perderem, tá? Então, usando isso, vocês nunca vão se perder. Vamos manter a primeira. A primeira é 2 quintos.
a divisão se transforma numa multiplicação. Mas claro, se eu só trocar o sinal de divisão por multiplicação, eu estou mudando a operação. Para a operação continuar sendo a mesma, eu tenho que inverter a minha segunda fração. Então, o 9 vai para cima e o 8 vai abaixo. Ok? E olhando de cara, olhando para o 2 e para o 8, eu sei que os dois são divisíveis por 2, eu posso simplificar por 2. Claro que eu vou fazer isso. Então, 2 dividido por 2 dá 1, e 8 dividido por 2 vai dar 4. De tal forma que o meu resultado, já simplificado, vai ser 1 vezes o 9 é 9, e 5 vezes o 4 é o 20. Resposta 9 vinteavos. Tranquilo? Bom, com decimal, eu nem coloquei aqui, vou fazer aqui, uma aqui com decimal só para a gente ver. Suponha que a multiplicação, suponha que a gente tenha 1,25, ok? E queremos multiplicar por, sei lá, 3,4. Como que a gente procede nesse caso? Gente, a gente vai ignorar a vírgula, a gente vai resolver essa multiplicação como se fosse 125 vezes 34, ok? Então vamos lá, 125 vezes 34. Posso também multiplicar, colocar o 34 em cima e 125 embaixo, ok? Porém, em cima eu sempre recomendo um número com maior quantidade de algarismos, tá? Bom, eu vou executar essa multiplicação, mas eu vou colocar as vírgulas aqui para depois eu contar. Mas eu vou executar como se, né, fosse uma multiplicação normal, com números inteiros, tá? Então, vamos lá. 4 vezes 5 é 20, então 0, vai o 2 aqui. 4 vezes 2 é 8, 8 mais 2 é 10, então vai o 0, 1 aqui. 4 vezes 1 é 4, mais 1, 5, tá lá. Vou deixar aquele espacinho maroto. Professor, eu coloco o 0 sempre aqui nesse espaço. Olha, eu não recomendo colocar 0 para não confundir com algum possível produto aqui que venha ter um 0 aqui e você acabar confundindo, né? Então eu sempre coloco um símbolo aqui para identificar que eu estou deixando espaço, porque na verdade eu não estou multiplicando, né? Se esse cara fosse 34, eu estaria multiplicando pelo 30, né? Ok? Então vamos lá. 3 vezes o 5 é o 15. Vai 1 aqui. 3 vezes 2 é 6, com mais 1 é 7. 3 vezes 1 é 3. Só somar, galera. Isso aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 5. 5 mais 7 é 12, né? Vai 1, 4. Agora que mora o perigo, né? Agora é muito fácil, gente. É só a gente contar as casas decimais. O meu primeiro fator tem quantas casas? Decimais, eu tenho 2 casas. O meu outro fator tem quantas casas? Tem uma casa. Se eu somar, ao todo eu tenho 3 casas. Isso quer dizer que o meu produto tem que ter 3 casas também, ok? Para ele ter 3 casas, a minha vírgula tem que estar onde? Tem que estar aqui. Isso aí não é uma vírgula, né? Uma rampa quase, ó. Então, pronto. É assim que a gente executa a multiplicação. A gente multiplica, normalmente no final a gente vê quantas casas tem. Então, de novo, né? Aqui eu tenho uma casa decimal, outra casa decimal e outra casa decimal. Tenho 3. Quer dizer que esse número tem que ter 3 também. 1, 2, 3, coloca a vírgula e acabou. Ok? A divisão... Cara, a divisão é muito simples. Eu até iniciei o vídeo com divisão, né? Mas vamos fazer um exemplinho de divisão. Eu vou... Para não abrir uma outra... Para eu não abrir uma outra aba... Vou fazer um Paranauê aqui, peraí. Deu ruim. Calma, calma. Não criamos cânico. Tá difícil aqui o negócio aqui. Então me sabotando, hein? Pronto. Agora eu posso diminuir e colocar aqui. Bom, gente, a divisão também é bem simples. A ideia da divisão, fazer uma divisão aqui. Suponha que eu tenha... Sei lá, também sem ideia, né? Mas vamos lá. Eu tenho
0, sei lá, 75. Eu quero dividir esse cara para, sei lá, 1,5. Como é que eu executo essa divisão, né? Como que eu faço isso? Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que se isso aqui é uma divisão, isso aqui é equivalente, isso aqui seria equivalente a 0,75 sobre 1,5. Se isso agora é uma fração, vale as propriedades das frações equivalentes. Ou seja, eu vou pegar essa minha divisão que tem vírgula e eu vou trocar por uma divisão que não tenha vírgula, que eu consigo fazer normalmente. Essa aqui é a moral. Nesse caso, para eu eliminar a vírgula aqui, eu teria que multiplicar por 100 em cima e embaixo. De tal forma que o número que eu ia conseguir ter era 75 dividido para, anda duas casas aqui, ó, 150. Beleza? Em fração já dá de ver que esse cara aqui, um é metade do outro, né? Já vai dar um meio, tá? Mas, vamos fazer a continha aqui para ver. Então, como é que é? Eu vou pegar o meu 0,75 e eu vou dividir para 1,5. Como eu tenho que eliminar a vírgula, vou andar duas casas. Para eliminar essa, se eu ando duas aqui, eu também tenho que andar duas aqui. Então, a minha divisão equivalente vai ser 75 dividido para 150. Mas o 150 é maior que o 75. Então, o que a gente faz? Eu vou pegar o décimo do 150. Por isso que eu coloco um zero, uma vírgula aqui e acrescento... vou colocar de outra cor. E acrescento um zero aqui. Beleza? Então, tá aí a minha equivalência. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ver quantas vezes, ok? O meu 150 vai caber dentro do 750. Que no caso, a gente vai ver que vai ser 5 vezes, né? Ó, se você pegar o 150, multiplicar pelo 5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2 vai dar 7. 750, que é o nosso 0,5, né? E acabou a conta. Valeu? Então, essa resposta é 0,5. Resposta aqui dessa divisão, 0,5. Bom, já passamos de 20 minutos. Vamos finalizar aqui o vídeo. Temos mais umas operações aqui para fazer sobre potenciação e raiz quadrada, ok? Então vamos lá. Gente, fração com raiz quadrada, usa definição, fração com potenciação elevado ao quadrado, né? Raiz quadrada é esse aqui, elevado ao quadrado, utiliza a definição de potenciação, que é qual? O expoente indica quantas vezes a base é multiplicada por ela mesma. Então eu tenho 2/3 que multiplica 2/3. Ora, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Acabou, fechou o repolho. Beleza? Professor, mas quando tem 3, mesma coisa. E o sinal, como é que fica? Bom, a minha base é composta por quem? Por menos 3/4. Então eu tenho, o meu expoente é 3, indica que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Então vamos lá. Então eu tenho menos 3/4 uma vez, vou colocar o parênteses aqui para ficar bonitão, vezes, pô, faltou feijão aqui no parênteses, menos 3/4 novamente vezes menos 3/4. Ok? Menos com menos é mais e menos é menos. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, né? Olha só, então é menos 27/64 avos. Gente, daqui tu pode passar direto para cá, né? É só você pegar, quando a minha base é negativa, o expoente é ímpar,
meu resultado sempre vai ser negativo, né? Por causa da regra do sinal. Vimos aqui. Você pega 3 e eleva ao cubo, vai dar 27. Pega 4 e eleva ao cubo, dá 64. Minha base é negativa, expoente é ímpar, fica negativo. Minha base é negativa, expoente é par, fica positivo. Temos mais essa situação que pode aparecer, que quando nós temos expoente negativo, né, e aqui ainda um número decimal. Meu, não se desespera. A ideia, quando você der uma travadinha com decimal, é passar para fração. Então a gente já viu lá no começo do vídeo, bora lá. Então, puxar um vermelho aqui. Ó. Então esse cara aqui ele vai ser o quê? 1 sobre 2 é a mesma coisa que 12 sobre 10, não é isso? Coloca o número sem a vírgula, dá 12, uma casa decimal é 10, elevado na menos 2. Se vocês se lembram, um expoente negativo ele indica inversão. Inversão é você trocar o nosso numerador e o denominador de posição. Então eu vou trocar. O meu 10 está embaixo, vai para cima. O meu 12 está em cima, vai para baixo. E agora meu expoente passa a ser positivo. Olha lá que legal. Além disso, para melhorar a nossa vida, o 10 e o 12 são frações que podem ser simplificadas, na verdade, por 2. Então 10 dividido por 2 é 5. E 12 dividido por 2 é 6. De tal forma que o número que eu tenho aqui vai ser 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. E fechou, tá? A potência. Raiz quadrada, people. Raiz quadrada é o seguinte, faltou acender aí a raiz. Raiz quadrada é o seguinte. Fácil, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai elevar tanto o numerador quanto o denominador. Existe uma propriedade, tá? Que diz isso aqui, ó. Raiz de A sobre B é a mesma coisa que a raiz de A sobre raiz de B. Então, aplicando essa propriedade, vou apagar aqui só para não bagunçar as coisas, né? A gente vai tirar a raiz do de cima e o de baixo. Então, nós temos raiz de 256 sobre a raiz de 361. Claro que você memorizou os quadrados perfeitos, que eu já pedi, pelo menos até 20 quadrado, tem que saber de cabeça. 256, o quadrado que gera ele é o 16. Isso quer dizer que 16 elevado ao quadrado dá o 256, ok? 361 é o nosso amigo 19 e acabou a conta. Fechou? Bom, próxima situação, quando eu tenho um número decimal. A ideia é a mesma que a gente está usando, passa para fração, que não tem problema. 64, 0,64, 64 sobre 100. Então, você vai extrair a raiz de 64, que é um quadrado perfeito, vai extrair a raiz de 100, que também é um quadrado perfeito. Então, a raiz de 64 é 8, a raiz de 100 é 10, e isso aqui ainda permite a gente fazer uma simplificação. No caso, 8, 10 dá de dividir por 2. 8 dividido por 2... Oi! Vamos fazer um red. 8 dividido por 2 temos 4. E 10 dividido por 2 temos o 5. Ok? E vamos finalizar esse vídeo, né? Que tá demorado já. Ó, eu posso ainda aparecer, né? Eu posso ter uma situação aqui de dízima periódica. Então, eu vou fazer uma aula só sobre dízimas, tá? A gente conversar sobre as famílias das geratrizes das dízimas. Mas, basicamente, essa dízima é a mais simples que tem, né? Então, quando eu tenho 0,1 número que se repete, essa dízima ela vai sempre ser esse número. Então, vou reescrever aqui, tá? Essa dízima vai ser esse número sobre 9. Ok? Então, 4 sobre 9. E agora o que eu faço? Vou tirar a raiz de 4 e vou tirar a raiz de 9. Claro que vocês podem estar pulando esses espaços intermediários, como eu estou explicando, sou obrigado a fazer. Raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3 e eu tenho 2/3, ok? Se você não entendeu muito bem essa parte de dízimas periódicas, o prof depois vai estar gravando uma aulinha sobre isso. Valeu, galerinha!
Abraço do Creuso e até a próxima aulinha. Fui!